O Enem desse ano, essa edição 2023, trouxe uma questão de geometria espacial que, na minha opinião, um pouquinho mais rebuscada em relação às questões de geometria de anos anteriores e em relação às questões do Enem de um modo geral. Então isso me motivou a gravar esse vídeo e mostrar a resolução dessa questão Enem 2023 de geometria espacial para vocês. A questão diz assim: um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo, assim, um tronco de cone conforme ilustrado na figura. E aí tudo que está no texto aparece nas figuras essas inclusive que vieram na prova do Enem. Então, como o texto diz, inicialmente um cone reto com 36 centímetros de altura, tá bem aqui, ó, e diâmetro da base medindo 18 centímetros, está aqui embaixo, ó. Em seguida, remove desse cone um cone menor, que no caso é esse cone aqui, ó. Com essa altura, eu vou marcar aqui, ó, a altura do cone menor. Esse cone é o cone menor com essa altura. Então, esse cone menor que vai ser tirado do cone maior, cujo diâmetro da base mede 6, tá aqui, ó, 6 centímetros por cima, tá? Mas é o diâmetro da base do cone menor, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Se tirar esse cone menor, o que vai restar é o que está aqui, ó, né, que a seta aqui já indica, a setinha verde, um tronco de cone. Aí, continuando a leitura, em seguida perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto. O cilindro é esse aqui, ó, esse de cor mais escura. Isso aqui, ó, é o cilindro, ó, isso aqui tudo. Eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou marcar o cilindro pelas bordas aqui, ó. Isso aqui que eu estou marcando na cor vermelha, internamente ao tronco, é o cilindro, tá? Estou marcando aqui, ó. Estou marcando. Tudo isso aí é o cilindro de cor escura e eu rabisquei aí as bordas de cor vermelha. Então, dentro do tronco tem esse cilindro. E aí o texto diz assim: em seguida, perfura-se esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros. Observem que esse mesmo diâmetro bem aqui, ó, do cone pequeno, o mesmo diâmetro da base do cone pequeno é o diâmetro do cilindro interno, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. Isto é, este cilindro de diâmetro 6 centímetros vai ser retirado de dentro desse tronco de cone. A escultura vai ser o tronco de cone que vai ser retirado esse cilindro de base 6 centímetros. Então vai ser retirado o cilindro do tronco de cone. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem a massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a massa em gramas dessa escultura? Então, essa é a questão. Aí vamos resolver passo a passo, porque são muitos passos. Vamos fazer um de cada. Eu vou mostrar para vocês. E, enfim, no final a gente poder chegar na resposta da pergunta da questão, que é qual é a massa em gramas dessa escultura. Vamos lá, passo a passo. Bom, falando em tronco de cone, já aparece essa fórmula. Essa fórmula é a fórmula do volume de tronco de cone. Π vezes K dividido por 3. Π multiplicado por K, já vou falar desse K, dividido por 3, vezes, entre parênteses, R ao quadrado mais R vezes R mais R ao quadrado. O tronco tem duas bases, a base menor e a base maior. O R minúsculo,
é esse raio bem aqui, ó, aqui em cima, ó. Tô riscando aqui em cima, ó, esse raio de cima do tronco. E o Rzão é o raio da base maior do tronco. Tô riscando aqui embaixo no tronco, ó. Rzão, tá? É o raio da base maior do tronco. O π, o enunciado da questão diz: utilize a aproximação de π igual a 3. Então o π é dado no problema. Enfim, não tem muito o que falar sobre o π, já que foi dado no problema. O k é a altura do tronco. Essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, eu estou marcando aqui, ó. Rabiscando essa altura, toda essa altura é o k, a altura do tronco. Que também é essa altura aqui, ó. Essa altura bem aqui, ó. Lá no cone. E a gente vai usar esse cone, ou esses cones, né? Já que são dois cones. Um cone grande, de 36 centímetros de altura, e o cone pequeno, esse conezinho aqui, ó, de altura desconhecida. A gente não sabe a altura do cone pequeno. A gente vai utilizar esses dois cones para achar essa altura do tronco. Vamos lá. Temos que encontrar esse K. Vamos atrás do K. E aí, vamos tirar dois triângulos desses cones. E aí já aparece o primeiro triângulo, esse triângulo grandão aí, ó, do cone grande, tá? Tá de vermelho aí, bem aqui, ó. Bem aí, ó. Tá de vermelho. Vamos tirar esse triângulo do cone grande e colocar aqui para o lado. A altura dele é 36. E veja que esse triângulo é triângulo retângulo. E ele ocupa aqui, ó, o raio da base aqui, ó, aqui embaixo, ó, o raio da base desse cone. O diâmetro do cone é 18. Então, o raio será 9, que vai ser a base desse triângulo. E aí já aparece aqui para o lado, ó, a altura total 36 aqui, ó, e aqui, ó, também 36, ó, certinho, tá? E como eu falei aqui, ó, o diâmetro todo é 18, então o raio só pode ser 9 aqui, ó, só pode ser 9 e tá aqui, ó, 9, ó, certinho. Claro que o desenho não é exatamente o mesmo, mas é só um rabisco. Considere como um rabisco porque é só para nos auxiliar, tá bom? Vocês vão ver que vão levar a cálculos auxiliares para a gente achar a altura do tronco. Então, esse desenho desse triângulo aqui tá menor que esse triângulo aqui, mas é um rabisco só para nos auxiliar. Além desse triângulo do cone grande, a gente tem que visualizar um outro triângulo retângulo do cone pequeno. Já aparece lá, ó. Coloquei na cor azul. E aí, esse triângulo retângulo do cone pequeno, quanto será o raio dele? Vejam, o diâmetro do cone pequeno é 6 centímetros, está aqui no alto. Então, o raio só pode ser 3, bem aqui, ó. 3 centímetros, bem aqui, ó. Ah, professor, então esse 3 centímetros vai ser a base desse triângulo. Sim. E a altura desse triângulo, a gente não tem, a gente não sabe. A gente vai chamar de X aqui, ó. A gente não sabe a altura desse triângulo pequeno, tá? Esse triângulo azul aí, a gente não sabe ainda a altura dele. Professor, e esse 36 aqui? Não, esse 36 é a altura do cone grande. Do cone pequeno a gente não sabe a altura. Por sinal, a gente vai precisar dessa altura justamente para achar a altura do tronco. Vocês já vão ver. Então, eu vou tirar esse triângulo azul de lá, do cone pequeno, e colocar para o lado. Tá aí, ó, já aparece. Também um rabisco. Não são congruentes, não são exatamente iguais, mas é só um rabisco. E aí, o diâmetro do cone pequeno é 6. Então, o raio aqui embaixo, ó, só pode ser 3, que coincide com a base desse triângulo pequeno. E a altura desse triângulo retângulo pequeno é o que a gente está atrás. E aí eu chamo de X, bem aqui, ó. X. E aí aparece aqui, ó, 3 centímetros, a base do triângulo pequeno. E o X, que é a altura desse triângulo retângulo pequeno. Então, tiramos um triângulo retângulo grande do cone grande. E tiramos um triângulo retângulo pequeno do cone pequeno. Qual é a relação desses triângulos entre si, o triângulo grande e o triângulo pequeno? Olhem aí, ó, já aparece o triângulo grande vermelho, bem aqui, ó, olhem para cá. O triângulo grande vermelho e o triângulo azul pequeno.
Veja que está um dentro do outro. Claro, o triângulo menor dentro do triângulo maior. Quando isso ocorre, a gente diz que os triângulos são semelhantes. É pelo caso AA. Tá? Dê uma pesquisada em semelhança de triângulos e tem os casos. Eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tá? Caso AA, eles têm dois ângulos congruentes. É o ângulo reto, aqui ó, já que esses triângulos são retângulos, bem aqui é ângulo reto, bem aqui é ângulo reto também. Bem aqui embaixo ó, é ângulo reto também. Aqui no azul é ângulo reto, aqui ó, bem aqui ó, não sei se dá para aparecer direito. Mas só do fato de falar que são triângulos retângulos, se sabe que tem ângulos retos. E ambos são triângulos retângulos, então ambos têm ângulos retos. E esse ângulo bem aqui, ó, estou marcando aqui no alto, ele é comum para os dois triângulos, tá? Então, esses triângulos têm dois ângulos congruentes. Com isso, a gente diz que eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Então, esse lado aqui, ó, é diretamente proporcional a esse, e esse lado aqui, por sua vez, é diretamente proporcional a esse, por eles serem semelhantes. Então, vamos aplicar isso. Tá aí, ó, já aparece 36 está para x e 9 está para 3. Os lados de triângulos semelhantes são diretamente proporcionais. Vale a razão entre eles. Bom, recaiu numa proporção. E aí, como resolve proporção? Vale lembrar que 9 dá para dividir por 3 aqui, ó. 9 dividido por 3 dá 3. E se dá para dividir? Pode dividir, sem problema, tá? Divide logo aí. Razão é divisão, então ok, pode dividir. 9 dividido por 3 dá 3. E aí já aparece aí embaixo, ó. Aí o 3 eu escrevi na forma de fração, que é 3 sobre 1. 3 sobre 1. Só para facilitar nossas contas, tá? Poderia botar 3 aí, ou 3 sobre 1. Eu coloquei 3 sobre 1, só para facilitar as nossas contas. Isto é, para ficar mais fácil de visualizar que isto é uma proporção. E a maneira de resolver proporção é assim, ó. Produto dos meios pelo produto dos extremos. Essa multiplicação cruzada. Daí faz 3 vezes x, que é igual a 1 vezes 36. E aí já aparece logo aí embaixo, ó. 3 vezes x, que é igual a 1 vezes 36. E aí que número vezes 3 dá 36? É o 12. É o 12 e já aparece, portanto, que x é 12. E daí encontramos, portanto, esse x aqui, ó. Estou riscando aqui, ó. Que é a altura do triângulo pequeno, olha. É essa altura aqui, ó. Já aparece bem aqui também, ó. Já aparece bem aqui, ó. A altura do triângulo pequeno, que nós tínhamos chamado de x, que deu 12. Agora sabemos a altura do triângulo pequeno. Com a altura do triângulo pequeno, ou a altura do cone pequeno, tanto faz. Na verdade, a gente fez essa semelhança de triângulo para achar a altura do cone pequeno. Então, esse x12 é a altura do triângulo pequeno, que é a altura do cone pequeno. Então, a gente sabe a altura do cone pequeno, agora é 12. E sabemos a altura do cone grande, que é 36. Ora, se a altura do cone pequeno, vou até colocar bem aqui, ó, é 12, e a altura do cone grande, que é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tô rabiscando aqui, ó, é 36, então qual a altura do tronco? Basta fazer 36 menos 12, que o que sobrar vai ser a altura do tronco, isto é, 36 menos 12, 24. E aí já aparece aqui, ó, tô riscando aqui, ó, esse K igual a 24 é a altura do tronco. E de fato, olha, 24 que é a altura do tronco, mais 12 que é a altura do cone pequeno, 24 mais 12 dá os 36, certinho. A altura do tronco, 24, que é a parte de baixo aí, ó, que é a mesma aqui, ó, é a mesma para cá, ó, é a altura do tronco, 24. Basta prolongar aqui, ó, aqui na base de cima e na base de baixo aqui, ó. É a mesma altura. 24, que é a altura do tronco, mais esses 12 aqui, ó.
que é a altura do cone pequeno, dá os 36, esses 36 bem aqui certinho, tá? E aí achamos o K que a gente precisava na fórmula do volume do tronco de cone. O K é 24. Ó, aparece aí, ó, o mesmo 24 aqui, ó, ainda no desenho do cone, é o mesmo 24 bem para cá, ó, que é a altura do tronco de cone. Achado o K, já aparece aí, ó, a substituição na fórmula do volume do tronco de cone. Volume igual π, o K é 24, achamos o K, tá aqui, ó, que é a altura do tronco, esse 24 aqui. O raio Rzinho é o raio da base menor do tronco, esse raio bem aqui, ó, Rzinho, ó, bem aqui, ó. Quanto mede esse raio? Essa base menor do tronco é essa mesma base aqui, ó, pro lado de cá, ó, essa mesma base aqui do cone menor. E aqui em cima mostra o diâmetro desse cone, 6. Então o raio aqui, ó, desse cone só pode ser 3. A metade, né? O raio é a metade do diâmetro. Que é esse mesmo raio bem aqui, ó. É o mesmo, tá? É a mesma, é uma figura antes e depois. Pega o cone, corta esse cone menor, secciona esse cone grande, tira esse cone menor e aí gera o tronco. E esse raio desse cone menor é o mesmo raio da base menor do tronco agora. Então o raio aqui é 3, ó, aqui, ó, é 3, tá? Porque é a metade de 6. O raio é metade do diâmetro. E aqui também, ó, bem aqui, vai ser 3, que é o raio da base menor do tronco. E aí entrou, aqui no lugar desse raio, aqui na fórmula, ó, entrou 3, ó, na fórmula, é o Rzinho, é o raio da base menor. Aqui, ó, também entrou 3. O Rzão é o raio do tronco. Lá embaixo, aqui, ó. Tô rabiscando aqui, ó. Lá embaixo, bem aqui, ó. O Rzão aqui, ó. Rabisquei lá embaixo no tronco. Quanto mede esse Rzão? Aí basta olhar para a primeira figura do cone grande, ó. O diâmetro mede 18. O tronco veio do cone grande. Então esse diâmetro 18 é o mesmo diâmetro aqui, ó, do tronco. 18 também é a mesma coisa, tá? O tronco veio do cone grande. E o diâmetro do cone é 18, então o raio dele é 9. Aqui, ó, tô riscando aqui, ó, é 9 centímetros. A metade, o raio é metade do diâmetro. Então, o tronco veio do cone, é o mesmo diâmetro, 18, é o mesmo raio 9 aqui, ó, 9 centímetros, tá? É o mesmo raio. E esse 9 entra no lugar do Rzão aqui, ó. 9, aqui, ó. Aqui também na fórmula. Pronto. Rzinho é o raio menor, da base menor. Rzão é o raio maior, da base maior, do tronco. Tudo isso está nas figuras aí, nos desenhos, tá? A altura K nós já tínhamos encontrado. A altura do tronco. Uma questão boa. Agora vocês estão entendendo por que eu quis resolver essa questão. E aí conta, fórmula. Simplifica esse 24 por 3. 24 dá para dividir por 3, que dá 8. E aí já aparece aqui o 8, ó. Vamos resolver essas potências. Já aparece a resolução das potências aí, ó. 3 ao quadrado, 9. Aqui. E 9 ao quadrado, 81. Vamos resolver essa multiplicação. 3 vezes 9, 27. Já aparece aí. Vamos resolver o que está dentro desse parêntese. 9 mais 27 mais 81. 117. E vamos resolver essa multiplicação. 8 vezes 117. 936 π. Achamos o volume do tronco. Agora nós temos que achar o volume do cilindro. O cilindro é só essa parte aqui, ó. Só essa parte bem aqui, ó. Tô rabiscando aqui, ó. Só essa parte aqui é o cilindro, porque lá no enunciado, lembra, é dito que é retirado esse cilindro do tronco. Então vamos calcular o volume desse cilindro. E lembrando que esse cilindro, o diâmetro aqui, ó, o diâmetro D é o mesmo diâmetro aqui do cone pequeno, ó. É o mesmo diâmetro aqui do cone pequeno, tá? Que no caso aqui é 6, ó. Aí já aparece a fórmula do volume do cilindro, área da base vezes altura. Área da base do cilindro, a figura da base do cilindro é o círculo, geometria plana.
Tá aqui, ó. Isso aqui é círculo, ó. Círculo, ó. E aí πr ao quadrado vezes a altura. O raio é o mesmo raio do cone pequeno. O diâmetro do cone pequeno é 6. Então o raio é 3. O raio aqui, ó. Bem aqui, tô riscando, ó. O raio aqui é 3, ó. O raio aqui, ó, também é 3, tá? Raio é 3. Da mesma maneira. São as mesmas bases. Círculo de raio 3. E aí já aparece, ó, π, raio ao quadrado, 3 ao quadrado. Bem aqui, ó. E a altura é 24, tá aqui, ó. É a mesma altura do tronco. Nós encontramos a altura do tronco, é 24. Esse cilindro está dentro desse tronco, com a mesma altura, tá? Vai de base a base do tronco, o cilindro, então, ok, a mesma altura do tronco é a altura do cilindro, 24. E aí no lugar do H aqui põe o 24. E aí conta, resolve essa potência, 3 ao quadrado, 9. E aí faz essa multiplicação, 9 vezes 24, 216 π. E aí já aparece, olha aí, ó, o volume do cilindro é 216 π. Professor, o senhor não substituiu o valor do π igual a 3, como diz no enunciado da questão? Aqui, ó, no volume do tronco, bem aqui, ó, e no volume do cilindro, bem aqui, ó. De fato, eu não fiz essa substituição porque senão ia aumentar muito numericamente o volume desse tronco. Ia ter que fazer 3 vezes 936 e ia dar um número muito grande e ia ficar mais difícil de trabalhar com um número maior. Então, como depois eu vou ter que tirar o volume do cilindro do volume do tronco, porque isso é a escultura. Lá no enunciado diz que é tirado o cilindro do tronco. Isso é a escultura, né? É um tronco que é tirado o cilindro de dentro. É só voltar lá no enunciado e ver. É dito isso, tirar o cilindro do tronco. Então, deixa ambos os volumes em função de π sem problema, tá? Deixa o volume do tronco, 936 vezes π, em função de π, e deixa o volume do cilindro em função de π também, porque não vai ter problema. Ambos estão em função de π e aí vamos poder subtrair normalmente. Vamos ver isso. E daí já aparece lá embaixo, ó, o volume da escultura é o volume do tronco menos o volume do cilindro. Como eu falei para vocês, que ia ter que fazer essa subtração, tirar o volume do cilindro do volume do tronco para achar o volume da escultura. E aí já aparece ambos em ficar em função do π. Então, ok. E aí faz essa subtração. O resultado vai dar em função do π. Faz essa subtração. A parte numérica, 936 menos 216, 720 π. Centímetros cúbicos é a resposta. 720 π centímetros cúbicos, o volume da escultura. Tiramos o volume do cilindro do volume do tronco. Acabou a questão? Ainda não. Muito boa essa questão. Vamos ver o que a questão pede. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem a massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Qual é a massa da escultura? Então essa é a pergunta, qual é a massa da escultura? Mas ele dá uma razãozinha aqui, ó, 6 gramas por centímetro cúbico aqui, ó. Estou marcando aqui, ó, 6 gramas por centímetros cúbico. Então vamos ter que utilizar isso. E aí já aparece aqui, ó, 6 gramas para 1 centímetro cúbico. O volume da escultura deu 720 π centímetros cúbicos, está bem aqui, ó. E aí 720 π centímetros cúbicos está para quantas gramas? Não sei, então eu chamo de x, aqui, ó. Então o enunciado me deu 0,6 gramas para 1 centímetro cúbico. 720 π centímetros cúbicos, quantas gramas? Outra proporção, vamos resolver. E aí já aparece como se resolve o produto dos meios pelo produto dos extremos. Essa multiplicação cruzada, 1 vezes x, já aparece aí, ó, 0,6 vezes 720
π. E continua o π. Calma que vamos substituir bem próximo do final. E aí, resolvendo isso aí, 1 vezes x é o próprio x, 0,6 vezes 720, e no lugar do π, põe o 3. Finalmente, olha, só no final que a gente substitui. Isso nos poupou de aumentar muito os números. Tá? Evitamos que os números aumentassem muito no meio da conta. Trabalhar no meio da conta com números muito grandes ia nos atrapalhar. Então deixa para substituir só no final. Aqui no finalzinho não vai atrapalhar, já são as últimas operações. 0,6 vezes 720 eu posso fazer assim, ó, 6 vezes 72, desloca a vírgula do 0,6 para a direita, bem aqui, ó, uma casa decimal, daí o 0,6 vira 6. Pode fazer isso? Pode, desde que você faça no outro fator. A vírgula do 720 bem aqui, ó, desloca para a esquerda. Na multiplicação, desloca a vírgula uma casa para a direita em um fator e no outro fator uma casa para a esquerda. E aí 0,6 virou 6 e 720 virou 72. E o 3 só baixa ele, não faz nada. E daí ficou 6 vezes 72 vezes 3. Já aparece aí, ó, 1.296 gramas, que é a massa da escultura. E que era a pergunta, diga-se de passagem, qual era a massa da escultura. Só voltando aqui rapidamente, ó, tá aí embaixo, ó, qual a massa da escultura. Claro que vai ser a massa em gramas, já que ele deu essa razão, 0,6 grama por 1 centímetro cúbico. E aí achamos 1.296 gramas. Já é a resposta. Vamos para as alternativas. Qual é a letra? Letra B de bola. Letra B de bola. Essa era a resposta dessa questão do Enem. Eu já resolvo questões do Enem há um certo tempo, tá? Alguns anos. Já resolvi várias questões de nível fácil, nível médio, nível difícil, tanto em sala de aula como os meus alunos, como em videoaulas. Tenho muitos vídeos de Enem, série Enem Matemática, vejam lá na playlist. Muitas resoluções de muitas questões de Enem, mas eu nunca vi uma questão tão rebuscada como essa no Enem. Para nível de Enem, tá? Fique claro, para nível de Enem, eu nunca vi uma questão tão rebuscada como essa, com tantas etapas como nessa questão. Nunca vi. Eu já vi questões difíceis, mas não com tantas etapas como essa questão de geometria espacial, de volume de tronco, volume de cilindro, envolvendo semelhança de triângulos, envolvendo massa em grama, um pouco de geometria plana. Então uma questão muito ampla, muito boa. Provavelmente é uma questão de nível difícil. Provavelmente questão para desempate, né, nos cursos mais concorridos. Falou, galera, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal. E eu vou fazer mais questões desse Enem 2023, tá? Eu vou estar postando aí na minha playlist série Enem Matemática do meu canal do YouTube e postando também no meu blog. Visitem as playlists do meu canal do YouTube, tem uma série de vídeos lá de ensino médio, de todos os assuntos do ensino médio, e visitem meu blog também, que lá vocês vão encontrar também páginas com várias resoluções de vários assuntos do ensino médio. Não esqueça de curtir o vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, lhe convido a se inscrever no canal. Até a próxima, galera. Valeu. Boa questão essa aí. Boa questão. Valeu. Me motivou a voltar a fazer vídeo. Boa essa questão. Gostei. Muito boa.